Puxado por bons desempenhos dos serviços e da indústria, a economia brasileira cresceu quase 1% no segundo trimestre deste ano. No caso da agropecuária, houve um leve recuo em comparação ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De abril a junho, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Em valores correntes, o PIB totalizou 2 trilhões 651 bilhões de reais no trimestre. Este é o 8º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. O saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no primeiro trimestre. A alta do segundo trimestre é explicada pelo bom desempenho da indústria e dos serviços, com atividades de serviços respondendo por cerca de 70% da economia do país, segundo o IBGE. Com uma queda de 0,9%, a agropecuária foi o único dos 3 grandes setores da economia a recuar no trimestre. A retração se deve principalmente à base de comparação elevada com os 3 meses anteriores, quando o setor registrou alta de 21%. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro cresceu 3,4%. Na mesma comparação, a agropecuária avançou 17%, o melhor resultado entre os setores. De acordo com o Instituto de Pesquisas, essa alta é relacionada ao bom desempenho de alguns produtos como soja, milho, algodão e café. As projeções positivas da pecuária também contribuíram com o resultado. E a agropecuária foi responsável por quase 25% das exportações brasileiras em agosto, contribuindo para um superávit recorde no acumulado do ano. Mas nem todos os produtos do setor registraram crescimento no mês. As exportações brasileiras somaram 31,2 bilhões de dólares em agosto, enquanto as importações 21,4 bilhões, fechando o mês com um saldo positivo de 9,8 bilhões. Crescimento de quase 138% comparado ao mesmo mês do ano passado. Os produtos agropecuários representaram quase 25% do total exportado no mês, garantindo uma receita de 7,8 bilhões de dólares, aumento de 14% em relação a agosto de 2022. Dentre os produtos agrícolas e da indústria de transformação, a soja foi a que alcançou maior receita, 4,2 bilhões de reais, seguido pelo milho, açúcar e melaço, farelo de soja e o café não torrado. Todos eles registraram alta. Já a carne fresca e a carne de aves apresentaram recuo na receita em agosto, frente a agosto do ano passado. O principal destino foi a Ásia, seguido por Europa, América do Norte, América do Sul e Oriente Médio. Em relação às importações, as compras de adubos e fertilizantes químicos registraram um recuo de 56,5% em agosto. Entre janeiro e agosto, o saldo da balança comercial brasileira é positivo em 63,3 bilhões de dólares, resultado quase 45% melhor comparado ao mesmo período do ano passado. As exportações dos produtos agropecuários do ano somaram 57,5 bilhões de dólares, representando 25,5% da receita total. E para analisar o desempenho da agropecuária, tanto nas exportações também em relação ao PIB, a gente vai acionar agora o pesquisador da FGV Agro, o Felipe Serigati. Bom, Felipe, primeiro começando com a questão do PIB, né? Nós tivemos no primeiro trimestre um crescimento da economia de 1,8% e agora no segundo trimestre 0,9%, ou seja, a metade. Você acha que é uma tendência a diminuir daqui para frente ou ainda não dá para dizer isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento específico no segundo trimestre. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri. Muito obrigado pelo convite. Acho que, em linhas gerais, os números divulgados pelo IBGE essa manhã foram muito bons, né? Tem alguns detalhezinhos ali que não são tão confortáveis, mas acho que a figura ali, principalmente de curto prazo, ela é muito boa. Vamos lá. Então,
Quando a gente olha pelo lado da oferta, né, ou seja, o pessoal que está produzindo, está colocando o produto em cima da mesa, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, nós tivemos um crescimento generalizado, tá? Mesmo quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, primeiro TRI, deu aquela variação negativa na produção da agropecuária, mas aí tem que tomar muito cuidado, né? Tanto porque a base de comparação do primeiro TRI é muito larga, mas provavelmente vocês vão dizer, mas isso, o ajuste sazonal deveria conseguir captar, né? Só que vamos lembrar que nós estamos operando num outlier, né? Você está operando ali numa taxa de crescimento recorde, de uma safra recorde, né? Em níveis históricos. E aí, naturalmente, os filtros sazonais têm dificuldade de captar isso completamente. De qualquer forma, que a gente compara com o segundo tri do ano passado, nós estamos falando que a produção, né, o valor adicionado pela produção agropecuária, cresceu 17%. Então, Vida, temos boas notícias aí. Vamos olhar agora para frente, né? Onde é que está a parte que não foi tão confortável na divulgação de hoje? Foi justamente na parte dos investimentos. Então, os investimentos registraram contração quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Se a gente for comparar com o primeiro trimestre, estagnação, tá? Um crescimento de 0,1%. Qual que é o problema disso? É porque a produção que aparece ali, né, do lado da oferta, é a produção que já aconteceu, né? Então, aquilo é passado, né? Está registrado, então, provavelmente, a economia brasileira vai crescer esse ano algo entre 2% e 2,5%, mesmo que a gente tenha um segundo semestre mais fraco, o crescimento acumulado do primeiro TRI já está acima de 3%, 3,2%, maravilha. Só que, e aí, de que forma que o primeiro semestre está entregando a economia brasileira para o segundo semestre? Quando a gente olha para os investimentos, que é o que vai garantir ali o crescimento um pouco mais no médio prazo, esse crescimento não está com uma atração muito boa. Em termos de curto prazo, a fotografia foi muito boa, isso é inegável. Pena que teve essa pequena notícia não muito boa do lado dos investimentos. Agora, como é que você enxerga a questão das exportações, né? A notícia de que temos um superávit acumulado em 2023, em apenas 8 meses, já superando todo o ano de 2022, com uma participação de praticamente 25% do agronegócio, né? Com exceção aí de carne de frango e exportações de carne bovina, né? O desempenho foi excelente. Queria que você fizesse também uma radiografia, né, da importância do agro nas exportações e o cenário, pelo menos nos próximos meses. Perfeito, então vamos lá. Essa é uma característica que tem diferenciado muito a economia brasileira dos demais emergentes, né? Porque dentro dos emergentes, claramente, nós somos aquele que está conseguindo registrar os maiores saldos comerciais. Isso se deve principalmente por causa das commodities, tanto como as agropecuárias, como petróleo bruto e minérios. Embora no mês de agosto a indústria extrativa, ou seja, petróleo e minérios, não tiveram desempenho tão bom assim. Mas a agropecuária teve um bom desempenho quando a gente junta todo mundo. Olha só, está exportando para caramba, está atraindo divisas, isso confere estabilidade nas contas externas, sensacional. Óbvio, tudo tem dois lados, né? E certamente o pessoal do Universo Agro está dizendo, então, Felipe, é bom para o Brasil como um todo, mas essa entrada forte de dólar derruba um pouco aqui o câmbio, ou ajuda a segurar a taxa de câmbio. Isso faz com que as cotações das nossas commodities em reais não fiquem tão altas, né? De fato. E veja que nós observamos isso quando vocês desagregaram os números por commodities. Em termos de volume, as exportações brasileiras, inclusive, por exemplo, de proteína animal, estão caminhando bem. Mas a gente viu contração. Onde é que está essa contração? É justamente no preço, né? Na receita. Então, o resultado disso, a receita total exportada apresenta essa contração. Mas isso vem muito mais do preço do que da quantidade. Perfeito, Felipe. Obrigado pela sua análise mais uma vez aqui. Te agradeço de coração e até uma próxima. Boa noite, Felipe. Muito obrigado, gente. Um abraço e um ótimo final de semana a todos. Valeu, obrigado.